Flamengo é sumariamente sacaneado. Você vai entender, vamos falar sobre isso. Flamengo também acha o seu ponta procurando no mercado da janela de transferências, várias outras informações do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro, minha parceira, tocou. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Cara, esse vídeo aqui era pra mim começar com o Oclinho da Treta. Eu vou botar o Oclinho da Treta aqui assim, entendeu? Porque eu vou ter que ler essa nota absurda do Flamengo, que se eu ficar só com esse óculos aqui, a idade chega, meu amigo, eu não vou conseguir ler, tá? Então o negócio é o seguinte, minha gente, a seleção equatoriana cometeu o absurdo de convocar o Gonçalo Plata lesionado. O cara está lesionado, o cara não tem condição nenhuma de jogo, está com o joelho todo futricado lá, entendeu? E aí o Flamengo, se tratando deste absurdo, foi e soltou a seguinte nota. Vamos ler a nota do Flamengo aqui, ó. Ao ser informado da convocação de Gonçalo Plata para defender a seleção equatoriana na data FIFA de junho, o Clube de Regatas do Flamengo relembra que o atleta apresentou dores no joelho direito, sendo diagnosticado com um edema ósseo. Olha aí. Desde então, o jogador realiza tratamento com o departamento médico do clube, incluindo sessões de fisioterapia, focadas em fortalecimento e equilíbrio muscular. Ou seja, o cara não tem condição de jogo. O cara ainda está sendo tratado. E sequer vem sendo relacionado pelo Flamengo. Recentemente, o Flamengo foi procurado pela Federação Equatoriana de Futebol a respeito das condições do atleta para uma possível convocação. Na ocasião, o clube estabeleceu que Gonçalo Plata não vem atuando por ainda estar em processo de recuperação e, portanto, não haveria segurança para sua utilização pelo Equador. Falou isso o Flamengo. No dia 29 de maio, inclusive, um teste isocinético apontou níveis de forças ainda insatisfatórios para a prática desportiva, ou seja, ele fez um teste, não sei exatamente que teste é esse. Um desses testes aí, que eles falam do joelho, é aquele teste que você tem que ficar chutando a máquina, como se fosse uma cadeira extensora, tem que ficar chutando. Não foi satisfatório. Ih, a perna tá fraca ainda. Tá a grosso modo, falando para você. Mantém ele aí na recuperação. Aí tá aqui. Paralelamente a estas... Calma que o absurdo não chegou ainda. Você calma que o absurdo não chegou ainda. Paralelamente a estas conversas, o clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Olha que absurdo, gente. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do clube. Ou seja, o Equador, sem comunicar o Flamengo, mandou lá do Equador um médico e fisioterapeuta para a residência do jogador para avaliar se o Flamengo estava falando a verdade, sem a autorização do Flamengo, sendo que o Plata é jogador do Flamengo. Quem paga o salário do Plata é o Flamengo. Tudo que você for fazer com ele, você precisa informar primeiro ao Flamengo. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para as suas seleções na data FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até mesmo da sua carreira. O clube lamenta a condução do caso por parte da Federação Equatoriana de Futebol, que chegou a solicitar antecipação da apresentação do jogador
e reforça que prioriza sempre a saúde e o bem-estar dos seus atletas. Nesta sexta-feira, o Clube de Regatas do Flamengo enviou formalmente um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol, no qual reforça o risco real de agravamento da lesão em caso de utilização do atleta. O Flamengo é obrigado pela senhora Dona FIFA a liberar o jogador, mesmo se ele for convocado lesionado. Vocês acreditam neste regulamento ridículo da Dona FIFA? Gente, as seleções, elas são uma pedra no sapato dos clubes. Elas são sanguessugas. Todas elas são sanguessugas. Porque quem trata do atleta é o clube. Quem paga o salário do atleta é o clube. Quem aposta no atleta é o clube. Quem revela jovens jogadores das suas categorias de base, não é o caso do Plata no Flamengo, mas são os clubes. E aí elas vão lá e pegam esses atletas, utilizam, se quebrar e manda lá pro clube arrumar, meu amigo, porque a gente vai lá e convoca outro. É um escárnio. É uma humilhação essa situação. Entendeu? E o Flamengo emite justamente esse tipo de nota porque se der merda. Entendeu? Aí tá aqui. Existe medo do departamento médico do Flamengo do atacante entrar em campo pela seleção equatoriana no sacrifício, podendo injetar algo no joelho do atacante para aliviar as dores. E, gente, o Equador, ele não tem a menor... Ele não tem a menor necessidade disso. O Equador é o segundo colocado nas eliminatórias, gente. Tem classificação até o sexto. O sétimo vai para a repescagem, que é a Venezuela, tem 15 pontos, o Equador tem 23 pontos. Na segunda colocação, que é o que você quer ser campeão das eliminatórias. De que porcaria isso adianta? Isso é um absurdo, gente. O Flamengo, olha... É porque é obrigado a liberar, não tem o que o Flamengo fazer. O que o Flamengo fez, já tá feito. Aí é culpa dessa porcaria dessa FIFA também. Entendeu? Que quer ser acima do bem e do mal, que quer criar campeonato mundial para bater de frente com a UEFA Champions League, sendo que não vai bater. Entendeu? Esse é um absurdo, gente. É um absurdo. E quem vai se ferrar é o Flamengo. E precisa haver uma mobilização, entendeu? Para ir lá no perfil da Federação Equatoriana de Futebol, sei lá, meu irmão, causar um fuzuê, alguma coisa, para que ele seja convocado. O cara não tem condição de jogo. É igual o De La Cruz. O De La Cruz não tem condição nenhuma de jogo. O médico do Flamengo, o Sasaki, falou. O Nico teve uma entorse no joelho esquerdo. A ressonância apontou edemas em algumas áreas, por exemplo, ao redor do ligamento colateral medial e ao redor de uma cirurgia antiga. Tudo isso gera dor e desconforto. A previsão é tê-lo no Mundial. A estreia dia 16, acredito que vai dar para tê-lo à disposição. O joelho está seco, mas ele ainda reclama de dor. Aí a seleção uruguaia de futebol vai pegar e vai convocar o jogador, sendo que não tem condição de jogo. Isso é um absurdo, gente. Aí mandar um médico e um fisioterapeuta na Casa do Plata sem que o clube, de forma escondida, pelas costas, só essa atitude já deveria o Flamengo poder, que não vai adiantar de nada, mas já deveria ferir, entendeu? Alguma regra, alguma coisa, e mandar para a FIFA. Olha só, eles mandaram 2 caras aqui sem a nossa autorização. Isso é um absurdo. Tinha que ter uma punição para esses caras, gente. É um absurdo, viu? É um absurdo. O elenco do Flamengo se reapresentou nessa sexta-feira no CT do Urubu, dia 30, e iniciou a preparação para o duelo diante da equipe do Fortaleza para o próximo domingo, no estádio do Maracanã, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da tarde, beleza? Vai lembrar que esse treinamento vai ter esse e vai ter o de amanhã, né? Não vai ter muito mais
Treinamento porque é o último jogo do Flamengo antes do Mundial. Depois aí sim vai ter uma parada grande aí. Evidente que o Flamengo vai estar todo esfacelado em função das convocações para as seleções. Não vai ter 5 jogadores do Brasil. Não vai ter o Gonçalo Plata, que está lesionado, coitado, estava se tratando, vai ter para a seleção equatoriana de futebol. E não vai ter o De Arrascaeta, o Varela deve ser convocado também, o De La Cruz e o Vinha estão se recuperando das suas respectivas lesões, e aí o restante dos atletas devem receber 2, 3 dias de folga e depois voltar a trabalhar normal, com foco total no Mundial, até o Mundial. Amanhã o Flamengo joga dia 1º, né? Amanhã é 31, joga dia 1º, vai ter até o dia 16, para 2 semanas aí, digamos, para treinar quem ainda estará no CT, né? Até o dia, na realidade, o Flamengo viaja dia 11, né? Então, até o dia 11, depois do dia 11 vai treinar, se concentrar lá em Atlantic City para o primeiro jogo, que é contra o Esperance Tunísia, que não é moleza, tá, gente? Não achem que vai ser mel na chupeta, tem que entrar sério, tem que jogar sério. O Flamengo tem dificuldades em entrar defesas bem postadas, não sei como joga o Esperance Tunísia, não vou ficar aqui elucubrando em cima disso. Vou até procurar saber mais ou menos como é que joga, sei lá se eu consigo encontrar de um jornalista tunísio, é tunísio que fala da Tunísia, né? Para falar sobre o Esperance Tunísia, tá? Pessoal, o Luiz Araújo deu entrevista, tá? Lá na sala de coletiva do CT Ninho do Urubu, e ele falou sobre o calendário e gostei da fala dele, porque disse que não é desculpa não, olha o que ele disse. A gente sabia que esse ano seria muito difícil por conta desse calendário. Então, estamos preparados. Não tem que dar desculpa do calendário, e sim tem que ter resultado, falou Luiz Araújo. É isso aí, todo mundo já sabe como funciona o calendário. O Flamengo tem dinheiro para ir ao mercado, contratar outros jogadores para dar uma encorpada no elenco. É bem verdade, traz a informação aqui o Bruno Braz, do All Sport, que o Gerson não jogaria contra o Deportivo Táchira caso não fosse uma partida decisiva e o meio de campo do Flamengo também não estivesse esfacelado, né? Imagine se não joga o Gerson, né? Ia ter que inventar um outro jogador ali na posição, tendo em vista que o meio de campo estava esfacelado, tá? A tendência, inclusive, é que o Gerson não jogue a partida contra o Fortaleza, beleza? Não é certeza disso que isso aconteça, mas o jogador ainda está sob cuidados médicos do departamento médico do Flamengo, do departamento físico do Flamengo. E o Gerson é muito importante nessa engrenagem do Flamengo, nesse meio de campo, nessa criação de jogadas, nesse passe vertical, nessas viradas de jogo, até porque, apesar do Flamengo ter a melhor defesa, né, o Flamengo não sofreu gol em 22 dos 34 jogos disputados na atual temporada, inclusive contra o Palmeiras. Fora de casa, o Flamengo não sofreu gols, graças ao Rossi também, que defendeu um pênalti inexistente, né? O mais querido tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 4 gols sofridos e sofreu 3 na Copa Libertadores. O grande problema está no ataque do Flamengo na Libertadores. Por incrível que pareça, por mais que a gente reclame, o Flamengo também é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Entretanto, tem um número inflado em função da partida contra o Juventude, que fez 6-0, e contra o Corinthians, que fez 4-0. Pegasse esses gols e distribuísse, botasse um ali contra o Vasco, um ali contra o Internacional, o Flamengo era líder isolado do Campeonato Brasileiro. Então, tem dificuldade em entrar em defesas bem postadas, com linha de 5, com aquela situação toda, e o Flamengo precisa. E aí, quando você não condiciona a partida a seu favor, não faz um gol cedo, por exemplo, o Fluminense enfrentou o Once Caldas ontem, e o Once Caldas tinha a mesma proposta do Deportivo Táchira. Entretanto, eles conseguiram o gol cedo. E aí você condiciona completamente o jogo, você joga mais leve, mais tranquilo, o adversário naturalmente sai um pouco mais, deixa mais espaços. Então, tem essa situação toda também que o Flamengo precisa corrigir, beleza? Segundo o jornal O Globo, data para definição marcada.
A investigação envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo tem prazo para ser concluída até o dia 6 de junho. Após isso, caberá à Procuradoria do STJD decidir se vai oferecer a denúncia ou não. Segundo o Código Desportivo, o atacante pode pegar até 2 anos de suspensão. Vale lembrar que o processo corre em 2 esferas: da Justiça Comum, que foi a Polícia Federal já indiciando o Bruno Henrique, ele está na categoria de indiciado, cabe ao Ministério Público acatar ou não a denúncia, e tem na esfera desportiva também, que aí após o dia 6, né, ou então até o dia 6 de junho, o STJD vai pegar a investigação que estão fazendo e vai oferecer a denúncia ou vai arquivar o caso. Vale lembrar que os advogados de Bruno Henrique já solicitaram o arquivamento do caso, dando argumentos lá de que ele não teve nenhum ganho com aquilo, de que é normal o jogador ele tomar cartão amarelo, forçar o terceiro cartão amarelo, por exemplo, não tem um compromisso tão importante, e aí você já ia ficar de fora daquele jogo mesmo, você vai lá e força o terceiro cartão amarelo, de que ele teria forçado em função disso, e não por conta de proveitos em casas de apostas. Enfim, aí cabe à justiça desportiva, à justiça comum, julgar isso daí. Tá uma salada doida aí, a ver o que vai acabar sendo decidido, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu falei aqui sobre linha de 5, eu falei sobre furar retrancas do adversário, e o objetivo do Flamengo nesta janela de transferências, além de, evidente, trazer o reserva para Georgian de Arrascaeta, o tal camisa 10, quando não houver o atleta uruguaio disponível, o Flamengo que é o tal ponta, eles falam internamente, eu acho até bem engraçado, abridor de latas, aquele que vai ir na defesa adversária, vai dar uma costurada, vai dar aquela balança. Tipo o Lamine Yamal, lá do Barcelona, mas é evidente que é impossível o Flamengo ter o Lamine Yamal, mas ter o Lamine Yamal do Flamengo, se é que vocês me entendem. Aquele cara que tem o drible curto, aquele cara que vai para cima da marcação, quebra a linha e gera espaço numa defesa muito bem postada. O Flamengo projeta ter, no mínimo, 3 reforços para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que serão realizados entre o dia 13 de agosto e 20 de agosto. Um camisa 10 para substituir a Arrascaeta, que está suspenso e desfalcará o clube rubro-negro no duelo. É uma das prioridades. O Gordola esteve lá no CT em Urubu e pôde apurar algumas dessas situações da contratação de pontas, beleza? Inclusive o Pedro, meu xará, que está no Zenit, que joga lá na ponta esquerda do Zenit, é um dos alvos do Flamengo para contratar. A ver qual vai ser a decisão do Flamengo. Porque negociar com o Zenit realmente é bem difícil, mas o Boto conhece bem lá o Alexander Medvedev, o diretor de futebol da equipe russa. O Mauro César Pereira traz a informação que, na primeira janela de transferência, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, só teve dinheiro para contratar o Juninho. Dessa vez, o orçamento será maior para realizar mais contratações e incorporar o elenco do Flamengo. Ele traz a informação no UOL Esporte. Pô, mas só tinha isso, gastou mal pra cacete, pessoal. Tá perdendo a paciência aí com o Juninho. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.